Como é que o senhor avalia esse resultado, essa derrota, o jogo apresentado pelo Londrina aqui, professor? O resultado é péssimo, né? A gente já sabe disso, até pelo acúmulo de resultados. Né? Numa Série B, um campeonato de pontos corridos, o Londrina tinha uma campanha regular. É claro que isso já vem desde o jogo do retorno, né, após Copa América oscilando, né, bastante, com uma sequência também negativa, e até porque isso que houve troca também. Né, e o grupo ele deu uma batida e nós estamos encontrando uma equipe, né? Estamos procurando contratar, se reorganizar. Eu acredito até que a gente assim demorou para se organizar no jogo, iniciamos o jogo muito mal e o Brasil melhor, mais aceso, mais envolvente. No entanto que chegou o primeiro gol em função dessa demora para se organizar ali, o Brasil soube aproveitar a respeito disso. Né? Então um primeiro tempo assim com muitas alternâncias, mas por mais que o primeiro tempo nosso ainda foi de muita alternância, ainda nós chegamos com situações ali por 3 vezes para poder empatar o jogo já no primeiro tempo. E nós tivemos essas oportunidades, né? Tivemos com o Safira, tivemos com o Pirambu, né? Então houve essas infiltrações e houve essas jogadas. E até o Brasil damos trabalho ali para o sistema defensivo. Até o goleiro não interviu tanto, mas houve o trabalho do sistema defensivo. Já no segundo tempo eu vejo que o Londrina, no vestiário, a gente conseguiu consertar, organizar um pouco mais, reposicionar alguns jogadores e nós fomos melhor praticamente grande parte do jogo. Então, uma defesa segura, uma defesa bem estruturada, os laterais já chegaram mais, né, o meio-campo criou um pouco mais, os atacantes, a gente com as alterações criou mais mobilidade e a gente ficou próximo do empate. Uma pena que não conseguimos empatar, né, mas uma bola ou duas de perigo no contra-ataque que teve o Brasil. Então, eu vejo assim, um primeiro tempo, a gente pode se dizer assim, na grande maior parte do Brasil e o segundo tempo todo do Londrina. Na sua avaliação, primeiramente, boa noite, professor. Boa noite. Você disse que o Londrina foi melhor em boa parte do jogo. O que faltou para conseguir converter as chances em gol e conseguir, como você disse, no primeiro tempo teve 3 oportunidades. O que faltou para o Londrina conseguir transformar esse volume de jogo em chances e, consequentemente, em resultado aqui em Pelotas? Tem que entender que precisa obter resultado positivo, sair dessa fase ruim, mas não vai conseguir de qualquer jeito. Então eu vejo que ainda nós estamos num processo assim, de um time muito ansioso, né, de um time que está querendo definir com muita rapidez e não está escolhendo a melhor jogada, o melhor momento e o melhor posicionamento de alguns jogadores. Então, se começar a se concentrar um pouquinho mais nessa melhor jogada, no melhor posicionamento, vai aparecer e apareceu. Teve uma infiltração aqui mesmo do Natan, uma bola do Igor Leite. É uma bola para dominar, ter mais calma, levar um pouquinho, estava dentro da grande área, zagueiro correndo atrás dele, então para chegar para definir. Né? E teve uma cabeçada do Safiro com o melhor posicionamento, antes poderia ter atacado melhor. Né? As cobranças de escanteio a gente levou perigo. Então são detalhes, e que o futebol é feito de detalhes, e esses detalhes que culminam para o resultado. E o Brasil, ele tinha uma jogada forte, que é aquela que o Murilo recebe pelo lado e gira e busca o passe em diagonal. Né? E a gente já sabia dessa movimentação do Murilo, e foi ali que surgiu o primeiro gol. Então, precisa ser mais incisivo. Claro que a gente sabe que houve muitas mudanças em função de algumas necessidades, em função de lesões, mas agora a gente está encontrando um caminho, temos 12 dias para se preparar para o contra Curitiba, né? E onde que a gente sabe que vai chegar alguns jogadores, vou encontrar e entender, eu também não tive tempo de trabalhar essa equipe, então entender um pouco melhor a característica de cada jogador, para que a gente possa, contra o Curitiba, mudar essa campanha que estamos fazendo. Não é muito comum, né, o Londrina passar por essa situação, Não, principalmente pelo não. seu comando, né, são 4 derrotas, né? Não. Sempre foi um técnico vencedor na equipe do Londrina, né? Tem vários jogadores no departamento médico e jogadores suspensos, enfim. O Dagoberto, que é uma grande expressão da equipe também, né? Nesse pouco tempo, né, que tem para a sequência da competição, que campeonato Londrina vai buscar, já que antes da Copa América estava no G4 e agora, né, baixou bastante, né, na tabela? Caiu bastante, né? A gente tinha uma expectativa, e isso também é outro aspecto, né? Tinha uma expectativa grande lá no início, e talvez houve um pensamento assim que já subiu com 15, 16 rodadas, e não era bem assim. Né? Ficou 12 no G4 e talvez isso tenha sido até um pouco o peso que essa equipe tem trazido para os jogos agora subsequentes. Porque quando saiu do G4, isso criou um peso muito impactante. Depois começou a perder, empatar, perder, ganhou um jogo ou outro, mas aí não conseguiu ter aquela efetividade que vinha tendo. Então houve esse peso, então a gente precisa agora mudar o quadro. O pensamento nosso, primeiro aos 45 pontos, é de todas as equipes. A partir daí que nós vamos pensar em algo mais na competição. Então, urgentemente, hoje nós temos 17 rodadas para executar, e dessas 17 rodadas que nós estamos fazendo, nós temos que pensar nos 45 pontos. A partir daí, nós vamos pensar, se conseguir atingir isso antes, a gente vai pensar numa outra parte da competição. Se não atingir, é a permanência da Série B e temos que ser conscientes disso. Né? Então, por isso que a gente tem esses 12 dias e a gente tem que se reorganizar e reestruturar rapidamente. Né? Então, uma coisa que eu tenho dito para o torcedor
como você disse, primeira vez que eu estou passando isso como um profissional, graças a Deus a gente tinha anteriormente tido sequência, quando perdia uma ou duas, daqui a pouco empatava, ganhava e conseguia reverter, e esse time ele não está existindo. Então é justamente momento, trocas, muitas mudanças, né? Em função de sistema defensivo mesmo, você pode ver que praticamente ele todo teve que ser mudado, mas por questão que a gente queria, não. Jogadores lesionados, jogadores ausentes, no meio campo você já teve que fazer um encaixe diferente, no ataque está tendo que ter uma rotatividade, igual agora, já contra o Curitiba, já não tem o Paulinho Mocelin, que já tomou cartão. Então, essa preparação que talvez no planejamento eu sempre tive isso, um controle mais rápido, melhor, né? E aí 4 jogos em 12 dias, isso pesou para nós da comissão, para conseguir consertar a equipe jogando e consertando. Então isso foi um peso grande. Espero que agora em 12 dias eu faça diferente junto com a comissão e os jogadores contra o Curitiba seja outra equipe. Você pontuou várias questões, Legal, principalmente tá com relação a lesões, com relação a reforços, mas também falou que ele está avaliando o grupo e disse a importância desse tempo que vai ter para treinar a partir de agora. Como realizar esses ajustes na equipe, de forma que, digamos, o Londrina fique mais estável na competição e não caia tantas posições, como caiu, né, nessa volta da Copa América, e consiga atingir inicialmente seus 45 pontos e aí posteriormente uma tranquilidade na Série B? Na verdade a gente tem um entendimento da equipe. Quando a gente já assumiu, a gente já sabia de algumas necessidades, até por conta do quê? De atletas que foram negociados, de atletas que automaticamente se lesionaram, e aí você precisa ter uma reposição à altura daquilo que você pensa, né? Então é nesse sentido que a gente está procurando buscar reestruturar a equipe. Eu digo até assim, avaliações é muito mais para repor dentro da equipe. Então é isso que a gente precisa fazer. Inclusive a gente já tem 2 jogos treinos marcados, um para quinta-feira e outro para sábado, justamente para mim entender um pouco mais o perfil de alguns jogadores individualmente, porque como eu disse, nesses 12 dias aqui, desses 4 jogos, dessas 4 derrotas, a gente não conseguiu treinar o necessário para mim poder entender ainda alguma característica desse ou daquele, né, e que a gente possa orientar melhor, treinar melhor, fazer com que o jogador produza mais. Então esse é o intuito desse período que nós teremos aqui de 12 dias.